começar hoje a fazer a nossa revisão de cinética química, tá? Então eu preparei aqui para vocês um pequeno resumo da primeira aula que eu dei para vocês, que falava sobre velocidade média de reações. Então lembrando que a velocidade média de uma reação nada mais é do que um cálculo da quantidade de material consumida ou produzida em um determinado intervalo de tempo. Então essa quantidade pode ser em gramas, pode ser em mol, pode ser em mol por litro, né, concentração, não importa. E a gente também coloca aqui o módulo, por quê? Porque se eu tenho um reagente, a quantidade diminui. Então essa quantidade, né, essa variação vai ser negativa. Se for um produto, a variação vai ser positiva. Então, para evitar problemas com o sinal, a gente coloca o módulo. Então, a velocidade média de uma reação é a quantidade consumida ou produzida dividido pela variação do tempo. Então, a gente pode resumir nessa formulinha aqui, né? Velocidade média, ΔQ sobre ΔT. Como as quantidades que reagem ou que são produzidas são proporcionais ao seu balanceamento, nós podemos dizer que genericamente, se eu tiver uma reação em que A reage com B para formar C, a velocidade média da reação pode ser calculada como sendo a velocidade da substância A dividida pelo seu coeficiente estequiométrico ou pela velocidade B dividida pelo seu coeficiente estequiométrico ou pela velocidade de C dividida pelo seu coeficiente estequiométrico. Essa relação é muito importante porque é muito comum nos exercícios aparecer informações, por exemplo, sobre a substância A, mas fazer perguntas sobre a substância B ou sobre a substância C. Então, se eu sei a velocidade de A e conheço a equação, eu consigo chegar também na velocidade de B ou na velocidade de C. Tá certo? Então, se eu pegar aqui uma análise gráfica, vocês vão ver o seguinte: se eu tiver uma reação em que reagentes se transformam em produtos, a quantidade de reagente sempre diminui ao longo do tempo, enquanto a quantidade de produto sempre aumenta ao longo do tempo. Então, uma análise de quantidade de reagente e produto em função do tempo me mostra isso daqui, ó. Reagentes sempre diminuem, produtos sempre se formam, o que significa que a velocidade de uma reação nunca é constante. Mas isso a gente vai ver no outro capítulo. Tá? Se eu pegar, por exemplo, nitrogênio reagindo com hidrogênio para formar amônio, eu posso, por exemplo, calcular separadamente, se eu tiver as informações, a velocidade de consumo do nitrogênio, a velocidade de consumo do hidrogênio ou a velocidade de formação da amônia. Notem que é muito importante o vocabulário. Se eu estou falando em consumo, é porque eu estou falando de reagente. Se eu estou falando em formação, é porque eu estou falando em produto. Então, se eu quiser a velocidade de consumo do nitrogênio, é só pegar a variação da quantidade dele e dividir pelo tempo. Se eu quiser a velocidade de consumo do hidrogênio, é só pegar a quantidade dele que variou, dividir pelo mesmo tempo, porque os dois estão reagindo juntos. E a velocidade de formação da amônia, a mesma coisa, a variação da quantidade de amônia dividida pela variação de tempo. E se eu tiver somente uma variação e não tiver as outras, eu consigo mesmo assim calcular a velocidade, porque a velocidade média da reação é a velocidade do nitrogênio dividido pelo seu coeficiente estequiométrico, que é 1, ou velocidade do hidrogênio dividido pelo seu coeficiente estequiométrico, que é 3, ou velocidade da amônia dividido pelo seu coeficiente estequiométrico, que é 2. Então, tendo essas informações, vocês conseguem resolver qualquer exercício que envolva variação de quantidade, variação de tempo, ou seja, velocidade média de reações. Beleza? Então aguardem até a segunda aula. Abração!
exercício que exemplifica exatamente o que eu acabei de explicar. Usando o mesmo caso, né, da amônia, então aqui fala que a amônia é produzida industrialmente a partir do gás nitrogênio, segundo a equação, N2 mais 3H2 dando 2NH3. Numa determinada experiência, 120 gramas de gás hidrogênio foram consumidos em 5 minutos. Calcule a velocidade média de formação de amônia em mol por minuto. Então aqui nós temos dois problemas. Primeiro, ele deu informações do hidrogênio e quer saber informações da amônia. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, a unidade que ele deu aqui de consumo do hidrogênio é grama. A pergunta que ele faz aqui é mol. Então eu tenho uma segunda necessidade, que é conversão de unidades. Tá? Também foi dado no exercício que a massa molar do hidrogênio, do gás hidrogênio, é 2 gramas por mol. Essa informação aqui é importante. Vocês sabem que ninguém precisa decorar essas informações, elas sempre serão dadas. Então a resolução está aqui. Ó. Então, primeira coisa que você vai fazer, se ele te deu informações do hidrogênio, você vai calcular a velocidade do hidrogênio. Então, cálculo da velocidade média de consumo do hidrogênio. Então, velocidade média é a variação da quantidade de hidrogênio dividida pela variação de tempo. Então, eu tenho 120 gramas, dividido por 5 minutos, que é o tempo que ele deu aqui. Então, 120 dividido por 5, 24. Então, a velocidade média de consumo do gás hidrogênio, 24 gramas por minuto. Mas como ele pede no final para calcular em mol, a gente já faz a conversão de gramas para mol. Tá? Então, a gente sabe que número de mols é a massa que eu tenho dividida pela massa molar da substância. Então, eu tenho 24 gramas por minuto e a massa molar do hidrogênio é 2. Então, 24 sobre 2 dá 12 mols. Então, se a velocidade aqui é 24 gramas por minuto, isso quer dizer que são 12 mols por minuto. E aí eu vou para a terceira etapa. Eu já tenho a velocidade do hidrogênio, eu quero agora a velocidade da amônia. Então, terceiro passo, cálculo da velocidade média de formação do NH3. Então, velocidade do hidrogênio sobre 3 igual a velocidade da amônia sobre 2. De onde que veio esse 3 e esse 2? Do balanceamento. 3 é o coeficiente do hidrogênio, 2 é o coeficiente da amônia. Tá? Então, velocidade do hidrogênio sobre 3, que é o coeficiente dele, igual a velocidade da amônia sobre 2, que é o coeficiente dele. Isso quer dizer que se eu pegar esse 2 e passar multiplicando, a velocidade de formação da amônia vai ser 2 vezes a formação do hidrogênio sobre 3. Substituindo 12 vezes 2 sobre 3, 12 vezes 2, 24, 24 sobre 3, 8. Então a velocidade de formação da amônia, neste caso, é de 8 mols por minuto. Fácil, né, gente? Então, pessoal, estudem, nossa prova está chegando, aguardem as nossas próximas aulas. Abração!